Vamos lá, abre sua Bíblia em Números capítulo 13. O nosso tema continua pela parte da manhã, é como conquistar 2026. Como conquistar 2026. Números capítulo 13. A gente dá uma panorâmica e a gente continua a partir do verso 20. Quem achou, diga amém. Números. O pessoal está custando achar aí, viu, EVC? Quem achou, diga amém. Pronto. Verso 1 do capítulo 13 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefe dos israelitas. Vamos orar. Pai, a palavra é tua e o povo também é teu. E nós queremos declarar a tua bênção sobre cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite. E declaramos salvação, cura e libertação também. Libera mais anjos ministradores neste lugar. Toma cada mente aqui agora e faça as mentes cativas, Senhor. E libera anjos guerreiros, delineando esses quarteirões, guardando nossos bens também, Pai amado, em nome de Jesus. Cancelamos e anulamos toda e qualquer ministração contrária a esta reunião, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma panorâmica em cima, então, do verso 1 até o verso 19. Então, nós trabalhamos como conquistar 2026. E a gente vai trabalhar em cima desse capítulo 13 de Números. A primeira coisa, como devemos conquistar 2026, é a gratidão. Já foi falado aqui. É você agradecer a Deus porque você conseguiu virar 2025 e você agora já está no ano 2026. Então você não virou 2025 porque você quis virar, é porque Deus continua tendo propósito na sua vida. Então a primeira coisa é gratidão, e gratidão ela abre a janela dos céus sobre as nossas vidas. Então a primeira coisa é a gratidão. Precisamos continuar e sempre ser grato ao Senhor. E aqui no verso 1 diz, e o Senhor disse a Moisés: Eu enviei alguns homens em missão de reconhecimento. É reconhecer. E esse reconhecer passa por planejamento. Então, uma das maneiras de nós conquistarmos, além da gratidão, é o planejamento para 2026. Você tem que planejar, querido. Senão, simplesmente vai chegar 2026, você vai fazendo o que vai dando, você vai fazendo o que está dando para fazer. Mas você não vai fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. É bem diferente quando você não planeja. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. Então, cabe você, então, agora, fazer o planejamento para que escreva a lápis, para que Deus possa mudar na hora que Ele quiser e quando Ele quiser. E depois o outro ponto, missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Então é você sair com uma promessa de Deus sobre a sua vida em 2026. E a primeira pergunta é: qual é a palavra de Deus para a sua vida em 2026? Você tem uma palavra de Deus para 2026 sobre a sua vida? Sim ou não? Né? Então é muito importante você sair com a palavra de Deus sobre a sua vida para 2026. É você buscar e ter uma palavra de Deus sobre a sua vida. Porque o povo aqui tinha uma promessa e disse: a terra já foi dada. A terra já foi dada. 2026 já foi dado a você. Mas qual é a palavra de Deus sobre a sua vida em 2026? E diz também, a missão de reconhecimento, a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. A segunda coisa é você ser líder de você mesmo. Você precisa ser líder de você mesmo. Você precisa saber conduzir a sua vida, porque você vai responder pela sua vida. Ainda que você possa ter liderados ou alguém acima de você, mas você precisa ser líder da sua própria vida, porque você vai responder por ela. Então, enviar liderança, né? Ser um líder. Primeiro líder você tem que ser líder de você mesmo. Você não pode ser dominado por nada.
né? Todas pessoas bem-sucedidas são pessoas o quê? Disciplinadas, né? Então você precisa ter a primeira liderança sobre você mesmo. Depois ele diz, verso 3, assim Moisés enviou o deserto de Parã conforme a ordem do Senhor. Então há um imperativo sobre a sua vida, há uma ordem do Senhor que você deva ir. Você não vai ser aquela pessoa que vai retroceder, porque o caminho velho é mais fácil. O caminho velho você já conhece, mas o novo, ele é mais emocionante, ele é mais empolgante, porque você não sabe nada que tem à frente, mas você sabe que Deus vai à frente. Se Deus vai à frente, é certo que você vai chegar. Eu não estou dizendo que você não terá problema, mas se Deus vai à frente, é certo que você vai chegar. Depois aqui ele fala no verso 4, estes são os seus nomes. Fala nome. A outra coisa para você conquistar 2026 é uma identidade. Você tem que ter uma identidade, senão fica muito complicado para você conquistar 2026. Em cima da identidade, eu vou fazer aquela velha e tradicional pergunta: quem é você? Você consegue responder quem é você para 2026? Talvez uma nova versão para 2026, mas quem é você? Quem é você? Ele diz, então, deram os nomes. Então, você tem que saber do seu nome. E o seu nome tem que ser conhecido no mundo espiritual e também conhecido aqui na terra. Tem que haver uma coerência do seu nome. Quando ecoa o seu nome no mundo espiritual, o que o inferno fala a respeito do seu nome? O que os céus falam a respeito do seu nome quando o seu nome é ecoado no mundo espiritual? O que o inferno sente quando ouve o seu nome? O que os anjos do Senhor sentem quando ouve o seu nome? O seu nome fala de legado. O seu nome fala de uma identidade. E o seu nome ecoa no mundo espiritual. Ainda que você não queira, mas o seu nome sempre vai estar ecoando no mundo espiritual. Verso 16 diz, então, são esses os nomes dos homens que Moisés enviou à missão de reconhecimento no território. Aí vem o 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, subam pelo Neguebe e prossiga até a região o quê? Montanhosa. A outra coisa que você precisa para conquistar 2026, fala orientação, fala. Você precisa ser orientado. Por isso a gente deve buscar a orientação de Deus. Aí que Deus vai usar pessoas experientes. A Bíblia diz na multidão de conselhos a sabedoria. Então a gente precisa ser orientado. É muito importante você ser orientado. E aqui ele diz, quando Moisés enviou para observar a Canaã, diz, subam pelo Neguebe e prossigam. É subir e prosseguir. Então, a outra maneira de você conquistar 2026 é a orientação, num caminho só. A Bíblia diz que o simples de entendimento, ele sofre o dano, ele aprende sofrendo o dano, mas o sábio, ele aprende com o erro do outro. É você não achar que não aconteça com você, pode acontecer sim. Por isso que o sábio, ele aprende observando. É muito importante você observar. Depois ele vem aqui, 18. Veja como é a terra, é perceber a terra, é sentir a terra, é pisar na terra. E ele continua dizendo, veja como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco. Ele diz forte ou fraco, ele diz se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. E se o solo ele é fértil ou pobre. A outra coisa para você conquistar 2026, em cima do que nós lemos, fala o contraste, fala contraste. Não, pela madrugada, fala contraste. Para você, 2026, você aprender a lidar com o contraste, com o diferente. Porque se você não souber lidar com contraste, é muito complicado você querer conquistar 2026. Surgirão pessoas que não vão pensar como você. E graças a Deus, nem todo mundo pensa como você. Nem todo mundo tem o seu tempo, o mesmo tempo que você faz as coisas. Nem todo mundo não vai ter a habilidade que você tem. Então você precisa aprender a lidar com o diferente, com o contraste, aquilo que vai contra aquilo que você imaginou. Tudo que você criou uma expectativa, então, você precisa aprender a lidar com o contraste. Nem tudo vai acontecer do jeito que você planejou.
Nem tudo vai acontecer do jeito que você imaginou. Quando você não sabe lidar com contraste, é muito complicado. É sinal que você não aprendeu a ser frustrado na vida. E toda pessoa que não aprende a ser frustrado na vida, não sabe lidar com os contrastes que a vida vai lhe oferecer. Então, outro ponto que nós precisamos aprender é lidar com contraste. Quando alguém disser não aceita a sua ideia, ele não está rejeitando a sua pessoa, ele está rejeitando a sua ideia. Quando você não entende isso, quando você não amadurece, o fato de não concordar com a sua opinião, eu não estou rejeitando a sua pessoa, estou rejeitando a sua opinião. É separar o campo das ideias. Nós estamos no campo das ideias. Eu não concordo com a sua ideia, mas a gente toma um café depois que a gente discutir. Isso é maturidade, isso é crescimento. Pessoas infantilizadas não sabem receber um não, e quando recebe um não, acha que está rejeitando a pessoa dele, a pessoa não tem a capacidade de simplesmente ficar no campo das ideias. Ele disse, veja como a terra, veja como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco. É você aprender agora a observar se o povo é forte ou fraco. Então, essa observação é importante. E a força de um povo está em quem ele confia. A força de um povo está em quem ele confia. E nós confiamos no Senhor. É você observar se esse povo é forte e por que eles são considerados um povo forte. O povo que não confia no Senhor sempre será um povo o quê? Fraco. Mas Deus manda dizer, diga ao fraco que eu sou forte. É você não andar na sua própria força. Então, observe se o povo é fraco ou forte. Ele diz se são muitos ou poucos. Você com Deus, você é maioria. Amém, querido? Você com Deus, você é maioria. Às vezes nós somos iludidos com a quantidade. Inchaço é crescimento, mas não é o quê? Saudável. Às vezes nós confundimos inchaço com crescimento. Isso é muito perigoso. Ele diz, então, se há muito ou se tem poucos. Tem gente que é muito complicado. Precisa estar no meio da multidão para ser movido, para ter um mover do Espírito. O maior mover do Espírito que você vai ter é quando você fechar a porta do seu quarto e dobrar o joelho e ler a palavra lá no seu quarto, você sozinho. Esse é um negócio, um mover tremendo. E tem gente que não consegue fazer isso. Tem gente que não tem não sabe desfrutar desse tempo a sós, essa solitude. Mas ele tem que estar no meio do povo. No meio do povo ele pula, canta e faz, dá pirueta, mas quando é para ir para o quarto ele não consegue. É um negócio complicado quando você não sabe lidar com a situação da solitude, de estar só, de perceber, você mesmo. Então, se os habitantes daquela terra e dos habitantes ser forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra que habitam é boa ou ruim. Sobre qual perspectiva que a terra é boa? Sobre a minha ou sobre a perspectiva de Deus? Porque quando a gente vai sobre a nossa perspectiva, é muito confortável achar que uma terra é boa. Abraão, quando separou de Ló, diz, Ló, se você for para o norte, eu vou para o sul. Então Ló viu aquela terra lá, e viu aquele pedaço lá, todo verdejante, mas Abraão escolheu uma parte que não era tão verdejante assim. A questão não é se a terra é boa, é se Deus está presente ou não nessa terra. Aqui que faz a diferença. Por isso que o que é bom ou ruim tem que estar sobre a perspectiva de Deus. Talvez você vai escolher uma terra boa aos nossos olhos, mas essa terra que vai levar você para Sodoma e Gomorra, e é lá que você vai morrer. Então, muito importante você discernir o que é bom ou ruim sob a perspectiva de Deus e não sobre a nossa perspectiva. Porque aquilo que é bom para nós, ele é mais confortável, não vai gerar dor, não é? Não vai gerar um desconforto, porque é bom. E a gente sempre vai querer uma coisa que vai facilitar a nossa vida. Ele fala, se as cidades em que vive são cidades sem muros ou fortificadas. Muro ou fortificadas. Fala limite. Pois é, então, para você romper 2026, você precisa estabelecer o quê? Fala limites. Você precisa aprender a dizer não para as pessoas. Ele diz, observe se a cidade tem muro ou não, se ela é fortificada ou não. Porque se você não sabe estabelecer limites, você é uma pessoa totalmente vulnerável. Você tem medo de perder as pessoas, você extrapola, você aceita e vai aceitando tudo com medo de ser rejeitado.
Uma das maneiras, então, para você conquistar 2026, você aprender a dizer não e vai dormir bem. Tem gente que diz não, mas fica preocupado. E fulano, meu Deus, o que vai ser? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ama muito mais o fulano do que você. Ama ou não ama? Ama ou não ama, gente? Ama. Pode entregar para ele. Pode entregar para ele, porque ele sabe cuidar. Então, se a cidade tem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre. É você perceber se o solo ele é fértil ou se é pobre, para você saber se nesse solo vale a pena fazer o quê? Semear. Você precisa aprender a semear em solo o quê? Fértil. Cuidado com as pessoas que você investe. Cuidado nas coisas que você investe. Tempo, dinheiro, não é assim? Você tem que tomar cuidado. Então é muito importante você discernir em que solo você vai investir. É muito importante 2026, porque tem solo que você vai investir e, na verdade, é asfalto. E essa semente não vai o quê? Não vai lhe dar retorno. Muito cuidado com as coisas, com as alianças que você vai fazer, né? Então, tem que discernir se o solo ele é fértil ou se é pobre. E se existe ali flores ou não, floresta ou não. É um lugar onde você vai poder achar árvores frondosas, onde você vai poder ter um descanso. Então é muito importante você observar isso. E diz, aí vem, e sejam, fala corajosos. Então, nesse ano a gente precisa de muita coragem, né? Para levantar amanhã, para levantar depois da manhã, precisamos de muita coragem agora nesse ano de 2026, ano das eleições. De novo, que nós não venhamos cair nessa mazela de divisão. Achar que Lula ou Bolsonaro vai resolver o seu problema. Não entra nessa. Nós somos cidadão do reino. Se seu filho cair nas drogas, vai bater na porta de Bolsonaro, vai bater na porta de Lula, vai ver se vai lá na sua casa. Mas se você clamar a Jesus, ele envia anjo lá para ajudar na sua casa. Então não entra nessa mazela de divisão. Em 2022, o sistema conseguiu dividir o povo de Deus. E nós estamos colhendo essa fatura até hoje. Nós não somos cidadão daqui, querido. Enfie isso na sua cabeça. E toda autoridade instituída por Deus, seja lá quem subir, você vai orar por ele. Por isso a questão de perspectiva de bom ou ruim está sob a perspectiva de Deus. E quando Deus quer tratar com o povo dele, ele levanta o Nabucodonosor para levar a gente para o cativeiro. Vocês já leram isso na história? Sim ou não, gente? Então a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Enfia isso na sua cabeça de vez. A nossa luta não é contra a direita e nem a esquerda. Nós somos cidadãos do reino. Nós estamos aqui para plantar o reino de Deus aqui na terra. Sabe por quê? Essa terra está por fim. Enfia isso na sua cabeça. Não morra por causa desse negócio que está acabando. Não morra por causa disso. Famílias se foram divididas. As amizades que se perderam por uma coisa que é temporária. Não faz sentido. Isso é falta de entendimento. Isso é falta de maturidade. Eu não estou dizendo agora que a gente não vá ter discernimento. A Bíblia diz que com a sabedoria se edifica uma casa. Com inteligência você consolida. Com conhecimento você enche. Sabedoria você pede a Deus. Inteligência você faz o quê? Usa inteligência. Fala, usa, fala. Você tem que usar a inteligência, querido. Pela madrugada. Filho de Deus é tudo povo o quê? Inteligente. Não vai cair nas narrativas que vão sendo apresentadas para você. Qualquer narrativa que chegar para você, confira com a palavra. A palavra de Deus que é guia para as nossas vidas. Senão a gente cai em umas narrativas e vai enchendo nosso coração de ódio e a gente vai tomando ódio das pessoas. Depois não sabe que a vida nossa não está prosseguindo. Muito cuidado com isso. Então 2026 que seja um ano da implantação do reino do Senhor neste lugar. E orar a Deus para que Deus coloque aquele que Deus tem no coração. E não colocar aquele para tratar conosco por causa da nossa incredulidade, porque por causa da nossa falta de visão, porque a gente não pede sabedoria, por nós não usarmos a inteligência e por nós não buscarmos o conhecimento. A Bíblia diz que o povo de Deus perece porque lhe falta o conhecimento. Eu posso ouvir um amém, querido? Que em 2026 você não vai brigar no WhatsApp por causa de política. Mas eu quero ver você usar essa força toda sua para lutar contra demônio no mundo espiritual. Eu quero ver esse negócio aí.
E não ficar lutando contra sangue. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. É as pessoas passar o dia inteiro falando de política, mas não tem coragem de dobrar o joelho 1 hora para romper o mundo espiritual. Eu posso ouvir um amém, querido? Que esse ano seja um ano diferente para o povo de Deus. Que não venhamos ser divididos por causa de uma mídia que conseguiu dividir o povo de Deus. O povo brigando por causa dessas coisas. Mas quando a gente chama para brigar contra o inferno, contra o demônio, aparece um pigadinho de gente, porque perdeu a visão espiritual. Foram cegos por narrativas que não têm nada a ver com o reino de Deus. Amém, querido? Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem aí? Amém? Então ele diz, e sejam o quê? Corajosos. Não tenha medo de enfrentar você mesmo. Não tenha medo de enfrentar as situações que virão. Ele diz, sejam corajosos, porque virão situações adversas. Terão situações que você vai ter que andar a outra face. E diz, seja corajoso. Seja corajoso para dar outra face, porque para dar outra face, eu vou dizer um negócio para você, não é fácil. O sangue ferve, você quer a justiça própria, e Deus diz, seja corajoso e dá outra face. Seja corajoso e vá andar outra milha. Não é brincadeira, querido. Quando diz para você ser corajoso, é para você ser corajoso. E nesse ano 2026, a outra maneira de você conquistar 2026 é que você seja corajoso. A Bíblia diz, os covardes não herdarão o reino. Você não vai retroceder no nome de Jesus, amém? É para frente a gente marcha. E a igreja de Cristo caminha de joelhos. Ele diz, sejam corajosos. Trago alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Outra coisa, dentro desse verso aqui, é que você colher o fruto na época o quê? Certa. É colher o fruto na época o quê? Certa. É tempo de colher uva, você vai colher o quê? Uva. Não deixar passar o tempo da colheita. Então, se é tempo de colher uva, então você tem que colher uva. Não fica olhando o tempo, não fica ali esperando não sei o quê. Meu irmão, é tempo de colher uva, colha uva. Porque o verso diz, e tragam alguns frutos da terra. Era a época de um início da colheita das uvas. Você colheu o fruto certo na época quê? Certa. Não deixa passar o tempo da colheita, porque só no outro momento. Aí você já passou, querido. A Bíblia diz, não fica olhando o tempo, olhando o vento para começar alguma coisa. Continue, comece. Nem que seja na oração, você vai começar. Outra maneira de você conquistar 2026, colhe o fruto certo, na época certa. Não deixa passar, não, porque quando passa, passou. Aí já passou. Aí vem o verso 21. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, na direção de Lebo a Mate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam ali Amã, Sesai, Talmai, descendente de Enaque. Ele diz, então você observa a terra. Então vai ter contraste. Chegaram lá, o que é que eles encontraram na terra? O que, gente? O que é Enaque, gente? Ô, EVC, você não ensinou o que é Enaquim, não? Não? Ah, tem que colar? Ah, matricular. Então vocês matriculam. Enaquim são os gigantes, viu, gente? Então diz, vocês têm que aprender a lidar com o contraste. Você vai chegar nessa terra, o que é que eles viram lá? Viram gigantes. E Deus diz, você vai aprender a lidar com o contraste. Ele pode ser maior que você, mas nunca será maior do que o seu Deus. Então, uma das coisas que você vai ter que aprender para conquistar 2026 é que você vai encontrar alguns gigantes. As pessoas maiores que você, mas não tem problema não. Mas aquele que habita no mundo, aquele que habita dentro de nós é maior do que aquele que habita onde? No mundo. Uma das outras coisas para você aprender a conquistar 2026 é você aprender a lidar com o contraste e aprender a lidar com os gigantes. E outra coisa que você vai ter que lidar para conquistar 2026 é que Deus não vai tirar o gigante da terra que tem que ser conquistado. Ele não vai tirar, não. Porque a gente já é meio preguiçoso, assim, meio, sabe, E se tira o gigante, aí fica mole demais. Fica ou não fica? Fica. E tem gigante que ele vai ter que tirar com oração e jejum. Deus não vai tirar os gigantes. Ele diz, está aí a terra,
2026 está aí e tem gigante para 2026 para ser derrubado no nome de Jesus. Uma das maneiras que você conquistar 2026 é você não se iludir, porque surgirão gigantes. Mas guarde no seu coração, aquele que habita em nós é maior do que aqueles que habitam onde? No mundo. Os gigantes vão aparecer, ou se não já apareceram. Mas todo gigante levanta para cair. Você não vai enfrentar gigante, é no nome de quem? No nome de Jesus. Contraste. A questão é que nós já estamos assentados à destra de Deus, ao lado de Jesus. Gigante, você não olha de baixo para cima. No mundo espiritual, você olha o gigante de cima para baixo. Nós estamos assentados nas regiões celestiais, queridos. Nós já estamos assentados lá. Qualquer gigante que aparecer para você, você vai olhar de cima para baixo. Porque nós estamos na posição à destra de Deus. Eu posso ouvir um amém, querido? Hebrom havia sido construído há 7 anos antes de Zoan, no Egito. Verso 23. Quando chegaram no vale de Escol, cortaram o ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara, e colheram também romãs e figos. Diz, rapaz, tem fruto. E eles que? Colheram os frutos da terra. Uma das maneiras de você conquistar 2026 é quando os frutos surgir para você, você colher. Não desprezar, não dispensar os frutos. Aprender a receber, a desfrutar dos frutos que a terra vai lhe oferecer, ou já tem oferecido. A Bíblia diz que cortaram o ramo do qual pendia o único cacho de uvas. É desfrutar dos frutos que Deus vai colocar nas suas mãos em nome de Jesus. É você não desfrutar achando que, não, eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor, não, mas por isso, pela graça, eu recebo. E recebo muito feliz, meu amigo. Você não tem noção como que eu recebo. E tem gente que tem dificuldade de receber. Tem gente que tem dificuldade de desfrutar. Tem gente que fica com dó de comer uva. Meu irmão, o que Deus deu para você é para você desfrutar. Um amém, querido? Amém? Eu lembro que lá em casa criaram uma galinha lá em casa, um pintinho que chegou pequenininho, criaram o pintinho. E cresceu, bonita a galinha e tal, ficou domesticada. E para matar a galinha? Ninguém queria matar. Eu não matei porque eu não sabia. Aí matou, ninguém quis comer, eu comi. O que eu vou fazer? Você comeria? Gente, tem coisa que Deus dá para você fazer o quê? Comer. E o cordeiro pascal era assim, você levava o cordeiro para casa e ficava com ele, e no tempo de sacrificar, você tinha que sacrificar. Tinha que sacrificar. Então você precisa aprender a desfrutar daquilo que Deus colocar na sua mão a seu favor. O seu potencial, sua inteligência. Aqui que Deus vai usar canais para te abençoar, para trazer na sua mão. Querido, desfrute disso. E você tem que ser o primeiro a desfrutar do fruto do seu trabalho. Você tem que ser o primeiro. E diz que aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão do reconhecimento daquela terra. Aqui é um negócio assim, foi e voltou. Fala assim, cumprir propósito, fala. Uma das coisas que você vai ter que entender para conquistar 2026 é você saber o propósito que Deus tem para você em 2026. Você não vai deixar projetos inacabáveis. Eles foram e voltaram. Não ficou no meio do caminho, trouxeram frutos, não é assim? Não deixaram projetos inacabáveis. É para você que deixou projetos inacabáveis em 2025, está entrando em 2026, você fez uma promessa para você mesmo, que vai ler alguns livros, eu espero que você termine de ler os livros em nome de Jesus. Você prometeu de ler a Bíblia o ano inteiro, né? E tem um programa que a EVC fez para você ler a Bíblia inteira. Tem também no caderno que você vai adquirir, está lá.
que o que você começou, você faz o quê? Termina. Não deixa projetos em aberto em 2026, como você deixou em 2025. A Bíblia diz que eles foram e voltaram. Que você possa começar, passar pelo meio e terminar o que você precisa terminar, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém, querido? Uma das maneiras de você conquistar é o que você começar, você termina. Outra coisa é você ter o prazer de voltar para casa. Casa não é um lugar de só dormir, tomar um banho, comer e depois levantar e trabalhar. Tem um lugar que as pessoas pagam para dormir, como é que chama? Albergue? Pois é, sua casa não é albergue, sua casa é casa. Você tem o prazer de voltar para casa e ficar em casa. Aqui na Pipa a gente não gosta de pessoas que ficam morando aqui na igreja. Se tem gente morando aqui na igreja, tem alguma coisa errada na sua casa. Se a gente perceber, a gente vai te chamar. O pastor Ricardo vai chamar, ou um líder vai te chamar, vai dizer, olha, você está ficando muito aqui na Pipa, você tem uma casa para você voltar. Mas você não conhece a minha casa. Bom, eu não conheço a casa, mas lá é a sua casa. Você tem que voltar para casa. Amém, querido? Então, uma das maneiras de você conquistar 2026 é você querer voltar para casa. É você terminar o que você começou. Verso 26. Eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Outra coisa que a gente aprende em 2026 para você conquistar, lhe prestaram o quê? Fala, relatório. Isso aqui, querida, você tem uma prestação de contas. Pessoas que caminham sozinhas são pessoas o quê? Vulneráveis. Você precisa ter um lugar, alguém que você preste o quê? Contas. É muito importante. Às vezes não queremos prestar contas, a gente não quer dar relatório, a gente não quer prestar conta. Por que não? O que você faz está ferindo algum princípio de Deus? E se está ferindo o princípio da palavra, peça ajuda, não tem problema. A gente está aqui para te ajudar a você ser restaurado. Ninguém está aqui para condenar ninguém, mas para ajudar o próximo, para ajudar a levantar, para ajudar a recomeçar. E prestaram relatórios. Princípio de autoridade, coisa que está sendo quebrada hoje pela sociedade. O que você imaginar, você quer ser o quê? Eu quero ser cachorro, então você é cachorro. Querido, não tem esse negócio não. A Bíblia estabeleceu o princípio de autoridade desde Gênesis e Apocalipse. E no céu também vai ter princípio de autoridade. Prestaram contas, prestaram relatório. É bom você ter alguém a quem você possa prestar o quê? Contas. Aí vai dizer, mas ninguém paga a minha conta. Ninguém paga a sua conta. Quem paga a sua conta é você mesmo, graças a Deus. Mas princípio de autoridade, esse é princípio o quê? Bíblico. Uma das maneiras de você romper em 2026 é você estar debaixo de uma cobertura. Alguém vai dizer que não precisa de cobertura. Precisa. Quando você não entende o princípio de cobertura sobre a sua vida, você é uma pessoa solta no mundo espiritual. Você não tem noção como que é perigoso andar solto no mundo espiritual. Aí vem, então, onde prestaram relatório, e a ele de toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Outra maneira de você romper 2026 é você não ser o quê? Estéril. Você tem que dar fruto. Em 2026, você não seja estéril em nome de Jesus. A nossa oração é que toda ovelha de PIB Castelo seja uma ovelha que dê frutos. No trabalho, fruto espiritual, fruto emocional, fruto físico, você vai ter que dar frutos. E lhes mostraram os frutos. Tinha um relatório, tinha uma escrita, tinha uma fala, mas tinha o quê? Frutos. Diz, olha, nessa terra tinha lá os cachos, eram grandes e tal, então cadê os frutos? Ele disse, está aqui.
e mostrar os frutos à comunidade. Coerência. Só 7:1, é 7:1 que fala, Tia? 1:7:1, aí aprendi mais uma coisa. Só 1:7:1 não resolve, tem que ter o quê? Frutos. Só gogó não resolve. Só teoria não resolve, tem que ter o quê? Prática. Em 2026, querido, que você não seja aquele que só fala, mas não mostra fruto nenhum. Se você fala que Deus cura, impõe a mão sobre os enfermos e declare cura sobre as pessoas em nome de quem? Porque não é você que cura, é Jesus que cura. Por isso que ele fala, sede o quê? Corajosos. Tenha coragem de impor a mão sobre os enfermos e orar. Tenha coragem de fazer visita aqui daquele que precisa. Tenha coragem de evangelizar. Não seja tímido, com vergonha de falar de Jesus. Se você diz que Jesus é bom, então fale que Jesus é bom. E mostre fruto na sua vida. Você vai dizer, olha, eu não tenho teologia, eu não sei não, mas o que Deus fez na minha vida, isso eu posso te falar. Mostre frutos da sua vida, o que Deus tem feito na sua vida. E que em nome de Jesus, nenhuma ovelha da PIB Castelo será uma ovelha estéril. Nenhuma. Em nome de Jesus. E quando você fechar 2026, você possa apresentar os frutos, primeiramente a Deus. E que as pessoas possam ver os frutos na sua vida. E fala então que eles mostraram os frutos da terra. Que em 2026 você não venha fechar o ano sem ganhar uma alma para Jesus. Pelo menos uma só. Uma alma só. O que é uma alma, queridos? Uma alma vale mais que o mundo inteiro, mas você tem 365 dias para você fechar o ano. E ele disse, cadê os frutos? Que quando você chegar no céu, diante do Senhor, ele não vai querer saber do seu carro, do seu diploma, da sua casa. Ele diz, cadê os frutos? E lá só chega seres humanos. Amém, querido? Só para você não esquecer que lá no céu, a poupança tem que ser feita de seres do quê? Humanos. E as pessoas estão tentando desumanizar os seres humanos. Só uma lembrancinha aqui. Cachorrinho não vai para o céu. Amém, querido? Amém, querido? Amém. Pois é. Tem mais gente investindo em cachorro do que em gente. Amém, querido? Eu não sou contra cachorro, pela madrugada. Daqui a pouco vai chegar, pastor Leozé contra cachorro. Eu não sou contra nada, querido. Se tem gato, tem cachorro, é tudo de Deus, amém? Agora o que sobe para o céu é só os seres humanos. Então invista em pessoas, invista em missões, invista em gente, querido, porque é só gente que vai subir. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde alguns frutos, alguns que nos enviou, onde manam leite e mel. Ele diz, nós testificamos o que a terra realmente dá. Lá nessa terra, mana leite e mel. Aqui estão alguns dos frutos dela. Mas o povo que lá vive é um povo o quê? Poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Aqui começa agora uma distorção. Eles viram tudo isso, que a terra é boa, que mana leite e mel, que tem fruto, mas interessante que eles começaram a esquecer. Diz, olha, a terra já foi dada a vocês. Quando a gente começa a esquecer da promessa de Deus, da palavra de Deus sobre as nossas vidas, aqui começa a distorção. Por isso eu perguntei no início, qual é a palavra de Deus para a sua vida em 2026? Qual que é a palavra, querido? Porque quando você começar a perceber que nessa terra tem lá os enaquins, mas um povo que lá vive, é um povo o quê? Poderoso. E está dizendo, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Percebe que eles esqueceram que a terra já foi o quê?
dada. Ele diz, eu já entreguei a terra para vocês. Eu já entreguei 2006 para vocês. Mas ele fala, lá tem fruto. E mana, leite e mel. Depois disso, o que eles estão falando? Percebe que agora a distorção começa e vai ficando maior? Ele deu o seguinte relatório. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. E aqui estão dos frutos. Para falar do que a terra é boa, eles pegaram um pedacinho só. Agora, para falar o que é ruim, o que é de desgraça, você viu o tanto de coisa que eles usaram? Sabe por quê? Porque não confiou ou não acreditaram na promessa disso. A terra é de vocês. Eu não tirei os gigantes, eu não tirei os jebuseus, os amorreus, o Tita de eles estão lá. E você vai ter que conquistar. Mas aí a terra mana leite e mel, e aqui estão os frutos. Pronto. Agora, para falar de coisa ruim, parece que o discurso, o relatório é o quê? Maior. Quando você esquece da promessa, quando você entra em 2026, se é uma palavra de Deus para a sua vida, quando você começa a ver essas coisas ruins, você diz, não vai dar. A Bíblia diz, quero trazer à memória o que me dá o quê? Eles falaram do leite, falaram do mel, dos frutos, que a terra era boa. Mas depois fez o quê? Trouxe um relatório maior. Eu vou perguntar para você de novo. Qual é a palavra de Deus para a sua vida? Se você não tem, a hora que começar a aparecer os enaquins, a hora que começar a aparecer os povos poderosos, o homem poderoso que dá na caneta e faz e acontece, se você começar a ficar com medo, é que você esqueceu da promessa. A gente tem uma facilidade de esquecer o que tem que ser lembrado. E lembrado tem que ser o quê? Esquecido. Aí eles começam agora o relatório. Lá tem um povo que é o quê? Poderoso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe povo poderoso para Deus. Não existe homem poderoso para Deus. Não existe, gente. A Bíblia diz que aquele que teme um homem, a arma cilada para si. Por isso a Bíblia diz, não temas, porque eu estou contigo. E as cidades são cidades o quê? Fortificadas e muito grandes. Ele diz, olha, se Jericó caiu, por que essa fortificação também não pode cair? Se Jericó, que era Jericó, foi derrubada, por que não pode cair essas fortificações? Quer trazer à memória o que me dá o quê? Esperança. A gente começa a esquecer da promessa, ou a gente não acredita na promessa. Eu vou perguntar de novo, qual é a palavra de Deus para a sua vida? Porque quando você começar a aparecer homens poderosos, cidades fortificadas, que você tem que conquistar, e você vai ver o tamanho do muro, o tamanho, a largura do muro, a altura do muro, e Deus diz, você vai ter que conquistar. E diz mais, e muito grandes, também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas, os amorreus, os jebuseus, e vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto do Jordão. Junto do Jordão. Jordão significa o quê? Travessia. Eles estão junto do Jordão. De repente você vai ter que fazer uma travessia, você vai ter que ir para o Jordão para fazer uma travessia, mas lá tem os cananeus que vivem perto do Jordão. E você precisa atravessar o Jordão. Você precisa necessariamente fazer uma transição na sua vida. Mas tem cananeus lá, não tem problema. Eu te falei para você no início, aquele que habita dentro de nós é maior do que aquele que habita onde? No mundo. 8 horas já? Ué. Então tá. Então vamos ficar aqui. Vou ficar aqui então, nós falamos no verso 29. Diz que tem cananeus perto do Jordão. O Jordão é travessia. Jordão é transição. Jordão é uma nova versão. É mudança de vida. Mas tem cananeu. Vá para cima desse cananeu, querido. Você não vai deixar de ter uma transição na sua vida porque tem cananeu lá. E a Bíblia diz que eu já te dei a terra.
2026, Deus já te deu espiritualmente, já te deu no mundo espiritual 2026. Agora, o que você vai ter que conquistar em 2026, você vai ter que usar de sabedoria, inteligência e conhecimento. Ah, e outra coisa, tem coisas que Deus não vai responder a sua oração, sabe por quê? Que você vai fazer por inteligência. E o que você tem que fazer por inteligência, Deus não vai fazer. Posso ouvir um amém, querido? E outra coisa, Deus não vai buscar conhecimento por você. É você, meu amigo, que pegue a Bíblia, ou pegue lá o que for, se vai fazer um concurso, se você vai ter um cargo maior na sua empresa, é você que vai pegar o livro, vai assentar e pôr esse livro na mesa e vai estudar, meu amigo. Mas o Espírito Santo vai lembrar. Ah, vai. Ele vai lembrar o que você, o quê? Só isso. Tem gente achando que o Espírito Santo vai lembrar o que ele não estudou. Como é que vai lembrar o que você não estudou, querido? Então, se você vai ter que atravessar o Jordão e tem cananeu, joga o cananeu por terra, em nome de Jesus. Então, como conquistar 2026? Primeira coisa, gratidão. Segunda coisa, promessa. A terceira coisa, identidade. Você sai debaixo de uma autoridade. Depois ele fala do contraste. Você vai ter que aprender a lidar com o diferente. E você que é muito rápido, Deus vai colocar uma pessoa, sabe como, do seu lado? É isso mesmo. Não tão rápido quanto você. Aí seu sangue vai fazer o quê? Talhar. Vai ou não vai? Vai. Dá vontade de você colocar na frente a pessoa e vai empurrando a pessoa. É ou não é? Aí Deus vai dizer, você tem que aprender a lidar com as diferenças. Respeitar o tempo do outro. E quando você respeita o tempo do outro, que você tem que olhar para o outro. E não olhar para si mesmo. Olhar para o seu umbigo. Ele diz, respeita o contraste. E se a terra tem muros, você precisa estabelecer limites. Ele diz, vê se o tolo é bom. Investir em terra que dê o quê? Frutos. Uma das maneiras de você conquistar 2026, sabe como é que é, querido? Presta conta a alguém. Não ande sozinho, não. Não ande só. Você é presa fácil. Você não tem noção como você é presa fácil. E quando trouxer o relatório, traga o relatório baseado na promessa de Deus para a sua vida. Não traga o relatório baseado no que você viu, no que você sentiu. Traga o relatório no que você crê. No que você crê. Por isso ele diz, avalie se a terra é boa ou é ruim. Mas boa ou ruim não é sobre a sua perspectiva. É sobre a perspectiva de quem? De Deus. Porque do jeito aqui, meu irmão, a terra aqui não presta não. Tem leite e mel e aqui estão os frutos. O relatório é pequenininho, mas para falar de coisa ruim, olha o tamanho do relatório. Quero trazer à memória o que me dá o quê? Ainda que 2026 seja um tempo adverso para você, mas fica com a promessa de Deus, fica com a promessa de Deus para a sua vida. Que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu para você. Se lá tiver jebuseus, amorreus, cananeus, se tiver os enaquins, gigantes, problema não. Aquele que habita dentro de mim é maior. Ele é maior. Ele diz, e observe a terra, não com a sua perspectiva, mas com os olhos de Deus. Você vai observar a terra com os olhos de Deus. Você vai observar a terra com os olhos de Deus. Vamos ficar de pé e vamos fechar. Como conquistar 2026? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos orar? Vamos conquistar 2026, querido. Traga a sua memória tudo aqui que vai dar o quê? Esperança. Ano que vem os Enaquins, os gigantes. Mas fique com a promessa de Deus na sua vida. Ano que tu está dizendo ao contrário, mas permaneça com a promessa de Deus para a sua vida. Ele diz, eu já te dei 2026. Ele diz, eu já te entreguei 2026. Agora, você tem que conquistar. Tem que conquistar. Com sabedoria, com inteligência e com a busca de conhecimento. Não ande só. Preste contas da sua vida a alguém, para saber se você está indo no caminho certo. Você não é bom o suficiente para andar sozinho. Você não é bom o suficiente. Você não é bom o suficiente para andar sozinho. Tenha coerência entre o que você vive e o fruto que você apresenta. Tenha coerência. A Bíblia diz, seja corajoso. Seja corajoso, querido. Seja corajoso. Eu gostaria de orar por você, todos com os olhos fechados, todos. Eu gostaria de orar por você que gostaria de ter uma nova vida em Cristo. Não uma nova vida em uma religião. A religião não traz nada de novo. Tudo velho. Mas em Cristo, você vai experimentar coisas novas que você jamais experimentou. Se tem alguém hoje no nosso meio que deseja verdadeiramente entregar sua vida a Jesus, não para uma religião, nem para PIB Castelo, não, para entregar para Jesus, ter um relacionamento com Ele, ter uma vida transformada, uma identidade, um propósito. Se tem alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida hoje, onde você estiver, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém no nosso meio que hoje deseja verdadeiramente entregar a sua vida para Jesus? Onde você estiver, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Ou você que andou nos caminhos do Senhor, mas hoje está frio, distanciou, e hoje Deus te chama. Tem alguém no nosso meio? Levante uma das suas mãos. Você é livre agora para tomar essa decisão. Tem alguém? Tem alguém no nosso meio? Se não tem, tem uma pessoa onde? Ah, tem aqui, ó. Eu nem vi. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Ainda orando, a igreja orando ainda. A igreja orando. Tem mais alguém? Você agora, de repente, vai tomar coragem, sai do seu lugar, vem para cá, uma pessoa veio aqui, e de repente agora você tomou coragem agora, vem para cá. Para você vir no reino tem que ser corajoso. Tem mais alguém? Você é livre agora. Sai do seu lugar e venha para cá, e Deus te chama hoje, nessa noite. Vem para cá, Deus te chama. Vamos orar por essa vida aqui agora, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos essa vida diante do Senhor. E ela decidir pelo Senhor. Só vem contemplar o coração dela, trazer sonhos que foram enterrados, Pai amado, em nome de Jesus. Contempla o coração dela, o que ela tem buscado, o que ela tem pedido, Senhor. Visita de uma maneira sobrenatural. Faz um refrigério nessa alma. Faz aquietar a mente dela diante do Senhor, Pai amado. Em nome de Jesus. Ela vem buscando a resposta do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus. Escreve o nome dela no livro da vida. E queremos, será um novo tempo, uma nova história na vida dela para 2026. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. No nome de Jesus. Pode sair à minha direita aqui. Pode caminhar com ela aqui rapidinho. Todos agora.
Todos receberam o kit da ceia? Quem não recebeu, levante a sua mão. Quem não recebeu o kit da ceia, levante a mão para que possamos servir. Tem alguém? Levante a mão, fica com a mão levantada para que nós possamos chegar até você. Você que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está em comunhão com a igreja. Você fez uma autoavaliação e vê que está apto a participar da ceia. A ceia fala de compartilhar, de estar em paz com Deus, consigo mesmo, em paz com o outro também. A ceia fala de conquista. A ceia fala de conquista. Porque naquela cruz, Jesus conquistou a vida eterna para mim e para você. A ceia fala de paixão, de compaixão para com o outro. A ceia fala de redenção. Ele diz: fazei isso em memória de mim. É por isso que Jesus cumpriu, porque ele tinha na memória o que ele deveria o quê? Cumprir. Ele não abriu mão, ele não retrocedeu, ainda que passou um momento, ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor não te isenta de dor, mas ele diz para você: coragem, coragem, coragem. Então nós vamos participar da ceia com esse entendimento de uma autoavaliação, como anda a sua vida em Deus. Ele faça uma autoavaliação. Você está apto a participar da ceia, porque isso aqui não é coisa de brinquedo, não é um ritual, mas é coisa de relacionamento, de entendimento, de maturidade, de tomar posse que foi realizado na cruz do Calvário. Com essa palavra, então, que juntos comamos do pão e que juntos bebamos do cálice. Agradeça a Deus pela obra que foi realizada na cruz do Calvário. Abra sua boca e agradeça a Deus. Uma das maneiras de conquistar 2026 é a gratidão. E agradeça a Deus pela obra da cruz do Calvário que foi realizada a nosso favor. Agradeça a Deus, querido, agradeça a Deus. Não é um ritual, não é um ritual, mas é um entendimento maior, um discernimento do mundo espiritual, de abrir a sua visão. Ele falou: anunciai, anunciai até que eu volte. Temos que anunciar Jesus, querido. Temos que anunciar Jesus. Precisamos anunciar Jesus. O mundo precisa desesperadamente de Jesus. Agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça ao Senhor, em nome de Jesus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus olhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Eu declaro uma semana de vitória sobre a sua vida. Que seja uma semana de conquistas, de coisas que Deus tem para você, querido. E não deixe ficar retido no mundo espiritual que Deus tem para você. Não tenha medo dos enaquins, dos gigantes. Não tenha medo dos jebuseus, dos amorreus. Não tem problema. O que está em você é maior que aquele que habita no mundo. E traga à sua memória a promessa de Deus para a sua vida. E traga um relatório positivo para a sua vida, querido.
traga um relatório positivo para a sua vida. No nome de Jesus. Tenha uma semana de vitória. Vá em paz. E Deus te abençoe.